Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo igual uma ovelha ferida. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 34 e 35. Dizem assim: E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Hoje é 23 de dezembro de 2023, sábado, e estamos hoje de uma forma excepcional publicando a mensagem aqui no nosso canal, que é apenas de segunda a sexta, mas por motivo de doença ou por não estar bem de saúde, nós estivemos aí uns 2 ou 3 dias sem condições de fazer essa publicação. Então hoje, antes do Natal, eu quero deixar essa mensagem para todos vocês, agradecendo a todos. Continue orando, eu não estou 100%. Mas é assim mesmo, a luta é grande, viu? Todos aqueles que querem fazer uso da palavra de Deus, proclamar o Evangelho, são diuturnamente afrontados, seja de uma forma ou de outra, mas Jesus é maior. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá hoje de estar aqui falando um pouco sobre o teu amor. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo igual uma ovelha ferida. Eu estive pensando assim na condição espiritual do homem sem Deus, o homem que não ainda voltou-se para Deus. E buscando aqui um texto bíblico que se adequasse, a esse assunto, a esse tema que eu quero falar aqui hoje, eu escolhi essa grande parábola, onde Jesus está ensinando sobre empatia, sobre amar, ou seja, ter compaixão do outro, do próximo. O texto literal, a gente observa, refere-se a um episódio didático, Jesus está ensinando com uma forma prática, e ele expõe a dor e o sofrimento de um homem que foi assaltado, espancado de uma forma severa e estava como morto na rua, quase como totalmente com a sua vida ceifada. Esta é a condição exegética do texto, literalmente falando. No entanto, a título prático, para nós, quero trazer como um simbolismo espiritual, e como eu dei o título hoje, igual a uma ovelha ferida, e falando de ovelha, eu quero dizer, ou fazer assim, uma espécie de um retrato nessa parábola de Jesus sobre o ladrão, que é o diabo,
que está todos os dias roubando, assaltando tudo aquilo que Deus plantou no coração do homem. Basta olhar para Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, nós vamos observar ali o que o diabo, como ladrão, como aquele que é enganador, como aquele que é o assaltante espiritual, fez com o homem a partir de Eva. E a gente sabe que ele tem essa função, né? Ele tem uma obra. Aliás, o diabo tem várias obras de destruição para a humanidade. Por isso que o apóstolo João diz em uma de suas cartas que Jesus se manifestou para desfazer exatamente essas obras do diabo. Então aqui, nesse texto, Jesus, que inclusive é muito conhecido esse texto que eu li, fala aqui que se passou 3 personagens pela vida daquele assaltado, daquele moribundo, daquele homem ferido e machucado. Passou um sacerdote, que era exatamente para dar o bom exemplo, virou o rosto, em outras palavras, foi para outro lado da rua. Depois veio um levita, aquele que estava também junto do sacerdote, assessorando ele no templo, fez a mesma coisa. Aprendi com meu pai, saudoso pai, que ele dizia, né, que quando o líder se senta, os liderados se deitam. Então o levita disse, eu acho que pensou em si, não, meu chefe aí, o sacerdote passou, nem olhou, eu vou fazer muito mais ainda do que ele, eu não estou nem aí. Mas aí passou um samaritano e socorreu aquele homem. Esse personagem é do versículo que eu comecei a ler, o versículo 34, que chegou e começou a tratar daquele homem. E aí a gente sabe qual foi todo o resultado, né, desta passagem didática que Jesus quis ensinar para os discípulos, onde é exatamente mostrando o amor pelo próximo. Trazendo para o título que eu dei, que foi igual uma ovelha ferida, trago assim para nós uma mensagem até exortativa a partir de minha pessoa, para mim em primeiro lugar, mostrando que eu devo ter compaixão daquela pessoa que está no mundo. É uma ovelha ferida, é uma pessoa que foi pega por salteadores, como aquele homem aqui do texto, e que eu não posso, ou não devo fazer como o sacerdote fez, ignorar aquele homem sofrido espiritualmente, nem como o levita, mas que eu seja pelo menos como o samaritano, que é tratado de o bom samaritano. Né? A gente conhece esse termo. Quantas vezes passamos pelas ruas de nossas casas, do nosso bairro, né? Até mesmo no centro da cidade, onde a gente está distante talvez do subúrbio, onde a gente pode morar, está morando, e encontramos com pessoas moribundas, igualzinho essa aqui, ó, sendo que pessoas assim, assaltadas por Satanás, com a vida devastada espiritualmente. Tá? São pessoas que estão ali jogadas no álcool, na calçada, embriagadas, drogadas, ou quem sabe varou a noite, né? Tentando ganhar a vida, vendendo o seu próprio corpo. E a gente passa de manhã cedo, vê aquelas pessoas e a gente muda até de caminho. Tem até uma literatura bíblica dentro da bolsa, da mochila, do bolso, da camisa, mas não tem coragem de se aproximar daquela pessoa e tratar daquela pessoa espiritualmente. Foi isso que esse samaritano aqui fez. E ele ficou tão preocupado com aquela pessoa que ele precisava seguir viagem porque ele tinha compromisso,
mas ele deixou aquela pessoa que estava ferida, que ele encontrou na rua, em um lugar seguro, deixou pago a diária daquele homem naquele hotel e ainda disse, olha, pode cuidar dele, gastar o que tiver de gastar. Quando eu voltar, se precisar de mais dinheiro, pago. Gente, eu aprendo uma grande lição aqui. Eu quero concluir, porque a gente está aí em um período, né, de festa de Natal, de final de ano, onde, sabe, muita coisa de hipocrisia acontece. São muitos abraços, muitos beijos, muitos apertos de mão. Pessoas que passam o ano inteiro sem se falar, né, umas com as outras. Quando chega agora nesse 24 de novembro, de dezembro, aí começa aquela comemoração, né? Falsidade. Mas que possamos ser sinceros, como esse samaritano. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.